O tema que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para a gente poder dialogar, conversar, debater, como bem o amigo Eduardo falou, é como se fosse um estudo de quarta, só que com um público um pouco maior, para me deixar tranquila. Muito obrigada. Ajudou. O tema é amar ao próximo como a ti mesmo. Um tema importante, né? Um tema que faz tão parte da doutrina, faz tão parte de tudo aquilo que nos lembra o Mestre Jesus. Está sempre presente em todas as religiões, onde quer que a gente vá, quando a gente fala de religião, a gente fala dessa frase aí, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu gostaria de iniciar questionando aí para vocês o que é amar, né? Porque os poetas e as canções falam tanto de amor, falam tanto de amar. É tão comum esse tema no nosso dia a dia. Os cantores e as canções e os poetas se debruçam sobre esse tema, tentando construir uma narrativa que faça sentido, né? Cantando aí aos nossos corações sobre o amor. Mas o que é, na real, assim, de verdade pra gente o amor? Porque eu sinto que o amor, muitas das vezes, fica num lugar meio que abstrato. A gente meio que fala do amor e às vezes fica num lugar meio que da boca para fora. Vocês já devem ter ouvido falar, mas às vezes a gente fala eu te amo, mas já se tornou meio banal e fica meio que um lugar de amor e amar é meio que da boca para fora. Então quero que a gente faça uma reflexão aqui agora do que é de verdade, assim, coisas práticas do dia a dia, em ações, em comportamentos. Como que é que no dia a dia eu sei que eu amo, ou eu sei que eu estou amando, eu sei que eu estou praticando o amor ao próximo, ou estou amando a mim mesmo? E aí eu gostaria que vocês compartilhassem o que vocês estão pensando agora. Alguém? Como que vocês pensam aí? Quando eu faço tal coisa, eu estou amando. Quando eu faço tal coisa, eu estou praticando o amor ao próximo. Como que vocês sabem que o amor está acontecendo? Quando estamos ajudando, orientando. O que mais? Quando a gente é educado com o outro, a gente está amando o próximo. O que mais? Dedicando o nosso tempo, que é tão escasso, tão precioso. Mais alguém? Quando a gente torna nossa preocupação em uma ação concreta. Ação concreta. Quando a gente sai só do pensar, do sentir, quando a gente se torna algo concreto. No cuidado diário. No cuidado. Cuidado diário com o outro, consigo mesmo. Na compreensão também. Compreensão. Tem um ponto de divergência ali entre duas pessoas e aí o outro tem uma visão diferente, talvez porque ele ainda não tem conhecimento sobre tal coisa, mas ele acredita que tem. Então, aquela compreensão é um certo cuidado, um certo apoio. Uhum. A compreensão que vai se tornando empatia, né? Quando a gente entende que o outro tem um pensamento diferente, que está tudo bem também. Mas alguém gostaria de compartilhar? Eu sei que dá o amor de alguém. Então, o pai de alguém. Uhum. Esse olhar, né, para o outro, sabendo que o outro também ama e é amado. Né? Você ia falar, Thelma? Tem pessoas que querem se mostrar, né? Quando vai dar uma coisinha, vai tirando foto, vai publicando, vai se mostrando. Eu acho que a gente tem que se guardar também, guardar da pessoa, ajudar, sim, mas não se mostrar. Quando a gente pratica a verdadeira caridade, né? Sem ser por egoísmo. Isso também é amor, não é? É isso? Nesse sentido? Sim. Às vezes alguém não ouviu aí no fundo, a Thelma falou de quando a pessoa faz, mas tentando se mostrar, né? Tira foto e quer aparecer mostrando que está fazendo algo pelo outro. Acho que a gente trouxe aí o amor, tirando do abstrato, do simbólico, para o real, que é esse lugar do cuidado, da empatia, de olhar para o outro, de entender que o outro é uma pessoa, é um ser humano, ama uma outra pessoa também, é trazer esse amor para o nosso cotidiano, para o dia a dia. Vocês acham que a gente pode colocar também nessa nossa lista que criamos aqui juntos, o processo de evolução, o evoluir também pode ser visto como amor, como amar? Sim? Esse processo que a gente busca para se tornar espírito puro, faz sentido a gente colocar nessa lista?
E aí, às vezes, para quem está chegando aqui hoje na casa, ou frequenta há pouco tempo, talvez não vai entender esse termo, espírito puro. Mas é que no livro dos Espíritos, eles falam a respeito de qual é o nosso destino final, para onde que a gente está indo, né? E aí eles falam de 3 instâncias. Primeiro, de espíritos imperfeitos, somos nós, né? Imperfeitos somos. Depois, bons espíritos. E aí, o último nível, o último grau dessa escala, que é para onde estamos indo, você querendo ou não, você vai ter que chegar lá. Não tem outro caminho. Você vai ter que chegar lá, que é o lugar de espíritos puros. Graças a Deus, né? Um dia a gente vai chegar lá e que Deus faz esse processo de nos encaminhar até lá. Então, um dia seremos espíritos puros. Então, quando a gente coloca nessa lista do amor próprio, nessa lista do amor ao próximo, a evolução e se tornar espírito puro, nós estamos falando, então, que o amor é uma coisa, assim, não tão fácil, talvez, né? O amor é uma coisa que precisa ser pensada, que precisa ser construída, que a gente precisa debater. E foi por isso que eu trouxe esse tema hoje. Porque para a gente tirar esse amor desse lugar do simbólico e trazer para esse lugar do deixa eu refletir se eu estou amando mesmo de verdade, através dos comportamentos, por exemplo, que trouxemos aqui. Quando eu estava me preparando para trazer essa palestra, eu fiquei me questionando muito, procurei até lá no chat GPT, falei assim, chat, por favor, por que Jesus falou só uma vez esse negócio de amar ao próximo como a ti mesmo? Por que Jesus não fez um textão falando, ame a você mesmo, né? Ame a você de forma que você realmente possa evoluir e ser um espírito puro? E fiquei me questionando, procurei na Bíblia, procurei no livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, e nada, nenhuma resposta vinha. Até que, através da intuição, e aí não sei se foi um mentor, quem é que foi, mas me veio a seguinte resposta. Jesus disse uma única vez, e não é o suficiente? Mas se a mensagem é importante, eu preciso dizer quantas vezes? Quantas vezes Jesus precisava dizer para a gente que era para amar ao próximo como a si mesmo? Precisava falar mais de uma vez? Precisava de textão? A Tamires precisava, mas Jesus não precisava. Jesus era conciso quando ele queria, né? E ele já bastou, para ele já bastou. Porque não precisa ir além para poder explicar algo que é tão simples. A gente é que complica, porque a gente ainda não é espírito perfeito, espírito puro, então a gente acaba complicando. Então eu fiquei nesses meus questionamentos e essa resposta veio, de que é o suficiente. Então eu fui entender de onde vem esse contexto histórico, né? Aí peguei minha Bíblia empoeirada, que fazia tempo que eu não pegava, né? Porque geralmente a gente usa outros livros e acaba deixando a Bíblia um pouco de lado, não de lado no sentido de não se aprofundar nas escrituras, mas é porque o que está escrito na Bíblia está escrito em outros livros da codificação, né? Então, a minha Bíblia estava lá de lado, usava mais o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros. Fui lá olhar na Bíblia, na íntegra, eu queria entender o que estava acontecendo, mas por que falaram isso? O que aconteceu? Por que Jesus veio dizer isso para a gente? E aí, está escrito aqui, que então Jesus costumava sair por aí pregando e conversava muito, e falava muito com os apóstolos, e dava muitas mensagens, né? Então, certa vez, um doutor da lei era uma pessoa que dominava a lei de Moisés. E a lei de Moisés era uma lei muito grande, muito extensa, tinha muita coisa na lei de Moisés. Esse doutor da lei, querendo testar Jesus, falou assim, Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Já que tem um tanto de coisa na lei, qual que é o grande mandamento? Meio que tentando pregar uma peça em Jesus. Jesus, que é muito sábio, né? Disse o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, então, amarás o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus resumiu. Ele pegou um tantão de coisa e falou assim, gente, vamos focar nesses 2? Se focar nesses 2, vai dar certo. Foi isso resumido nas minhas palavras, né, no meu entendimento. Foi o que Jesus quis dizer. Foca nesses 2 que vai dar certo. E aí algumas pessoas aqui do centro tiveram o prazer de estar sábado lá em Paraguaçu.
na casa espírita lá, onde teve uma palestra com o Victor Hugo, e ele trouxe, num dado momento, ele trouxe justamente essa frase: amar ao próximo como a ti mesmo. Eu já fiquei mentalizando, não fala o tema da minha palestra, Victor, não fala. Não fala, porque senão vão falar que eu copiei do menino depois na segunda-feira. E ele não falou o tema da minha palestra, fiquei assim, rezando para os mentores dele, pedindo. E deu certo. Mas ele trouxe uma contribuição que foi muito importante para eu construir essa palestra, que é o seguinte: ele trouxe que essas duas frases que Jesus trouxe, de amar a Deus, né, primeiro, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo, faz, de certa forma, uma analogia, uma alusão à cruz. Então, a cruz tem uma haste na vertical, uma na horizontal. Então, para a gente se lembrar de que na vertical é como se fosse o amor que a gente tem que ter por Deus, que é que nos conecta meras criaturas ao céu, a Deus, né, ao que é superior. E aqui, né, de um lado para o outro, na horizontal, amar ao próximo como a ti mesmo. Essas palavras vieram, né, do Victor Hugo. É Victor Hugo mesmo, como ele me chama? É isso. Do Victor Hugo, que trouxe essa contribuição, que para mim foi muito necessária para construir aqui, porque quando ele trouxe essas duas hastes, imediatamente eu me lembrei do seguinte, de como que amar ao próximo como a ti mesmo precisa ser um equilíbrio. E eu achei muito interessante dele trazer dessa haste da cruz, onde nós temos aí na horizontal, e de como que é necessário, então, esse equilíbrio. Porque concorda comigo que vamos pensar na cruz, imaginem aí comigo. Se eu coloco muita energia em cuidar de mim, só faço por mim, só cuido de mim, só dou conta de mim, e não olho para o outro, vai pender, né? Já pensou uma cruz torta? Assim, não vai fazer o menor sentido. Estou falando assim para vocês lembrarem, levarem para casa, na mente de vocês, essa analogia. Assim como se a gente cuidar do outro, faz tudo pelo outro, só dá conta do outro, vai pendendo para o outro lado. E aí a cruz se desequilibra. Deus não tem nem o que falar. É firme, como uma pilastra mesmo na nossa vida, né? Um grande pilar. E aí, daqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai se equilibrando entre amar o próximo e amar a nós mesmos, né? Trazendo, então, essa referência da cruz. Talvez a gente possa, além de todos, né, todas as representações que a gente tem da cruz, se lembrar dessa forma também. Que a cruz pode nos lembrar de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como a ti mesmo, que é os mandamentos que são mais importantes, segundo o nosso Mestre Jesus. Então, é esse contexto histórico. E aí eu fiquei me questionando, por que Jesus, já que ele podia falar muita coisa, por que ele não pegou e separou, então, em 3 grandes pilares? Por quê? Porque ele podia ter falado assim, então, você ama a Deus acima de tudo, você ama a si mesmo e ama bem direitinho, por favor, cuida bem de você, e você ama o próximo. Ele não podia ter feito assim? Ter separado em 3? E eu fiquei me questionando por que ele não fez isso. Por que ele colocou o amar ao próximo como a ti mesmo? Colocou ali junto. Né? Fiquei me perguntando isso, e me perguntei também por que ele falou dessa forma. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando eu falo assim, faz como você faz para você, eu já estou pressupondo que você está sabendo fazer direito o amar a si mesmo. E eu achei muito sábio de Jesus pensar assim, agir, não sei nem se foi assim que ele pensou, né? Mas de ter colocado assim, e essa é uma interpretação minha, de que se ele disse dessa forma, é porque ele já pressupõe que você já se ama. E que você vai saber amar o próximo como a si mesmo. Porque, poxa vida, amar a você que é o ser, que é colocado aqui e que precisa de todo o cuidado, de toda a atenção de si para evoluir, porque ninguém vai te evoluir. Não tem como, as pessoas colaboram, claro, né? A gente colabora com a evolução um do outro. Mas a maior responsabilidade que você tem nessa existência, a primeira responsabilidade é com você mesmo. Porque você estava lá no plano espiritual e aí você decidiu vir aqui, reencarnar, fazer todo o teu plano reencarnatório, fazer tudo direitinho, como estava no script. Aí você chega aqui e vai se abandonar? Com certeza, se abandonar não está no plano reencarnatório. Com certeza não está. Com certeza no nosso plano reencarnatório de todos nós está o amar a si, como está bem no mandamento de Cristo. Então,
Me chamou a atenção isso de Jesus dizer, você já se ama, então se comporte como tal. Você já se ama, eu tô falando. É como se Jesus dissesse, eu já estou dizendo que você se ama. Se comporte como tal. Você está se comportando como tal? Porque Jesus que disse que você se ama. Não sou eu que tô falando. Eu tô errada da minha interpretação, gente? Vocês concordam? Foi Jesus que diz, como a ti mesmo, você já se ama. Então é o nosso papel se perguntar se estamos fazendo isso dessa forma, se realmente estamos sendo capazes, e capazes de quê? De fazer tudo aquilo que a gente contribuiu dizendo, né? De compreender, né? Não só o outro, mas a si mesmo. De ter empatia, não só ao outro, mas a si mesmo. De ter compaixão. Ou será que a gente erra e a gente fica estressado com os nossos próprios erros e não se perdoa nunca? Como foi bem dito na mensagem de hoje, o perdão, mas o perdão a si mesmo também. E várias outras coisas que a gente disse aqui e que a gente deve e pode fazer para si mesmo. Então, que a gente possa levar, né, essa percepção. E eu achei muito interessante também um lugar de que parece que não é tão simples assim, parece que não é tão fácil assim. Não é simplesmente como se a Bíblia e tudo aquilo que a gente traz a respeito da codificação do Espiritismo, como se fosse tudo muito fácil de entender. Se fosse fácil de entender, a gente não estava há mais de 2000 anos patinando, não é verdade? Porque quanta guerra está acontecendo ainda, quanta injustiça, quanta coisa ruim ainda está acontecendo, é porque a gente não chegou nesse lugar do amor. Amor ao próximo, amor a si mesmo e amor a Deus. Então, tanto tempo já passou e a gente ainda continua errando. Então, se a gente continua errando, é porque a gente precisa pensar mais, refletir mais. Jesus deixou para a gente, muitas das vezes em parábolas, para que a gente possa refletir, questionar. E quem está aqui no Espiritismo sabe que o Espiritismo não é uma fé cega, é uma fé que ela precisa ser questionada, raciocinada, né? O Espiritismo traz para a gente que a gente pode questionar, que a gente pode refletir, que a gente deve, inclusive a gente faz muito isso aqui na casa. Temos o estudo de terça-feira, que nos traz o questionamento, a reflexão, o pensamento crítico, o estudo de quarta-feira também faz da mesma forma, e a gente debate, a gente pode falar, não concordo, não faz sentido, e tá tudo bem também. Então, quando Jesus traz para nós certas coisas que não são tão fáceis assim, como o amar ao próximo como a ti mesmo, porque até hoje a gente está patinando, então não é tão fácil assim, ele traz para a gente esse lugar de que a gente precisa pensar e trazer uma reflexão e uma fé raciocinada. Fazendo sentido? Muito bom. Bom, quero fazer uma reflexão agora com vocês de como que a gente tem se amado e de como que a gente tem amado ao outro. Então, primeiro, gostaria de compartilhar a respeito de um poema de um autor brasileiro que se chama Mário Quintana. Ele diz o seguinte: amar é mudar a alma de casa. Eu achei isso tão profundo, porque pensa, você pegar o teu espírito e botar em outro lugar, em outra pessoa. É isso que ele está dizendo, de certa forma. Amar é mudar a alma de casa. É como se você, pegasse quem você é, pegasse o seu espírito e colocasse em outra casa, na casa de outra pessoa, na casa de em um outro lugar. E aí eu quero questionar para vocês, hoje, vamos pensar nos últimos 3 meses, de janeiro para cá, que a gente possa fazer uma reflexão. Vou deixar uns minutinhos para a gente pensar. O quanto, se a gente pudesse fazer uma lista assim na nossa cabeça, o quanto que a gente está cuidando e amando o outro, o quanto que a gente está pegando a nossa alma e colocando no outro. Vamos refletir? Pensa aí. Se vocês estão cuidando muito do outro, estão fazendo muito para o outro, cuidando muito do outro, se colocando à disposição, estando sempre pronto, respondendo 100% lá no WhatsApp, assim que o outro chama, você já está lá, largando tudo em casa para poder fazer o que o outro precisa, se prejudicando para poder fazer pelo outro. Vão fazendo uma lista mentalmente. Ah, o fulano, eu faço muito isso pro fulano, não consigo dizer não para ele. Ah, o fulano, eu não consigo colocar limite na relação com ele, eu não consigo dizer, olha, fulano, quando você faz isso, você me machuca. E isso é fazer mais pelo outro do que pela gente. Conseguiram fazer essa lista mental? Do quanto que a gente está cuidando do outro?
Agora, do outro lado, imagino que a gente pode dividir assim, colocar do outro lado, o quanto a gente está cuidando de nós mesmos. Pensa aí, quantas vezes você está se levando para passear? Quantas vezes você está se perdoando? Quantas vezes você está honrando a palavra que você tem com você mesmo? Quantas vezes você está se cuidando? E aí, cuidado de tudo quanto é forma. Cuidando da tua saúde física, mental, emocional. Vão pensando. O que eu estou fazendo para cuidar de mim? Pode ser desde assim, fui na manicure até faço terapia. Vem no centro espírita. Façam a lista. Ok? Agora eu quero saber de vocês, né? Pensando nessa lista que fizemos aí mentalmente. Quem percebeu que cuida mais do outro do que de si? Ou tem mais facilidade de cuidar do outro do que de si? Alguém levanta a mão? Será? Algumas pessoas. E quem percebeu que tem mais facilidade, cuida mais facilmente de si do que do outro? Uai, gente, mas aí não deu certo. Uai, e o resto pensa o quê? Mais ou menos. Joyce falou mais ou menos. Então, e quem achou que tá no equilíbrio? Aí levanta as duas mãos. Tá. Mas é difícil. É difícil. Difícil ter o equilíbrio. Uhum. Tá, a maioria levantou a mão dizendo que cuida e tem mais facilidade e às vezes se pega fazendo mais pelo outro. Outras pessoas disseram que fazem mais por si e tem outros que estão aí no equilíbrio, estão assim. Pro céu. Vão pro céu. É uma coisa que é bem complicada, porque tem uma nuance, ele chega muito próximo. O amar a gente mesmo se aproxima do egoísmo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado nessa ponte. E o amar o outro, se dedicar tanto, que às vezes também não é bem o amor. Não é bem o amor. Né? Uhum. Às vezes isso é uma dependência. Então, assim, às vezes a gente acha que está fazendo pelo outro é amor e às vezes não é. Às vezes é uma obsessão que você está ali pelo outro, uma fascinação, né? Uma paixão doentia, sei lá. E às vezes você acha que está fazendo por você, que você está se amando, mas na verdade às vezes você está sendo egoísta. Está pensando só em você. Também. É uma primeira coisa. carente entender, compreender realmente o sentido do que você colocou no começo, né? O que é realmente esse amar? O que é esse amar? É exatamente isso. Eu acho que os nossos mentores estão todos muito bem alinhados. Que coisa boa! Pode falar, Eduardo. Não é esse caso. Eu acho que quando você já tem esse entendimento, e é fácil ter entendimento porque aqui se fala muito sobre isso. Sim. Lê-se muito sobre isso. Tem-se muito conhecimento sobre esse entendimento. Então basta, gente, aplicar. Mas é difícil. Não é difícil. Se você tem entendimento, se você sabe o caminho, aplique. Faça uma aula, se olha no espelho e veja onde precisa. Se é em si, ele vai acreditando. Boa! É verdade. Ótima contribuição. Simples. Mas aí a gente está esquecendo de outro detalhe, que é uma visão diferente. Homem tem uma visão diferente do modo de amar e mulher tem outra. A mulher já tem mais coisa a pegar. Mas eu vou chegar. O espírito, mas o corpo físico. Se você agir espiritualmente, vai ficar mais fácil
mais simples. Não, simples se você é espiritualmente. Vai ficar mais fácil, entendi. Eu penso assim, existem. Oi? É porque eu acho que existem alguns pontos que dificultam, no sentido de que, por exemplo, essa questão que a Val trouxe, sobre o feminino ter mais dificuldade em relação a esse lugar do amar a si mesmo, talvez, porque a gente tem mais uma facilidade de amar ao próximo. Tem uma questão que é social, uma questão da sociedade mesmo. A sociedade coloca a mulher e o homem em um lugar um pouco diferente. Então, desde muito cedo, nós mulheres somos ensinadas a cuidar das bonecas. A gente cuida de boneca, as meninas tudo. Estão tudo cuidando do outro. Então, desde muito pequenininha, a gente vai aprendendo e aquilo vai sendo enraizado na nossa mente. Então, é um aspecto que a gente não pode desconsiderar. Concordo com o Eduardo que, assim, é simples. Fácil, como diz a Poliana, não vai ser. Mas é simples e a gente precisa se lapidar para alcançar. E tem uma coisa também, gente. As coisas podem ser difíceis também. Tá tudo bem ser difícil. Ser encarnado é difícil. Tem dia que é bom, mas tem dia que é difícil. E tá tudo bem também. É isso. É difícil. Faça. Eu acho que é isso que, no final das contas, a doutrina e Jesus e todos os grandes mestres que chegaram nesse planeta trouxeram pra gente, de que, gente, é difícil mesmo a gente evoluir, chegar num lugar de espírito puro, é difícil. O livro dos espíritos nunca disse pra gente assim, é super fácil, muito pelo contrário. É cada lapada que tem no livro dos espíritos que você fica assim, opa, peraí. Né, de tipo assim, da gente ficar até apreensivo, de tipo, nossa, realmente tem uma dificuldade. E até eu acho que as coisas acabam sendo muito, tem muita sincronicidade, né, e tem uma questão que eu separei aqui no livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte, vou falar para vocês. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade, ou seja, para a gente poder evoluir, né? Outros meios, senão os flagelos destruidores, ou seja, as dificuldades, né? Para que passar por dificuldade? Por que ter essa dificuldade de ter esse equilíbrio, né? Essas são palavras minhas que complementam aqui o texto. E aí traz a seguinte resposta: sim. Sim, no sentido de que, vou repetir, Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios? Sim, e ele emprega todos os dias, vai de encontro com o que o Eduardo está falando, todo dia tem aí uma oportunidade, visto que deu a cada um os meios de progredir, pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Está escrito aqui no livro dos Espíritos. E quando a gente teve o estudo e falou dessa questão, a gente trouxe a contribuição de que esse conhecimento pode ser visto através do estudo, da observação, da reflexão, do questionamento. Então, assim, tô passando por flagelos destruidores, como diz aqui no livro, na minha vida. Ou seja, a vida tá me castigando, tá me açoitando. O que eu posso fazer? Eu posso buscar no conhecimento. Então, por isso que é tão importante, e a doutrina traz tanto o estudo, né? E a gente traz aqui, nas segundas-feiras, tanto palestras que alimentam o nosso coração, a nossa alma, quanto palestras que trazem um estudo mesmo e trazem um aprofundamento. Porque o conhecimento é importante, é o estudo, a observação, é você refletir sobre a vida, sobre aquilo que está acontecendo, que vai fazer com que seja mais fácil de alcançar o caminho de ser um espírito puro. Fez sentido? E conectou com o que eu tinha separado, tá vendo? Pois mas voltando nessa questão da gente cuidar da gente, cuidar do outro, que a gente fez essa lista, e depois vocês podem fazer essa lista em casa, gente. Será que eu tô cuidando? E assim, não só uma vez não, fazer constantemente. Será que hoje eu tô cuidando mais de mim ou do outro? O que eu fiz esse mês para cuidar de mim? O que eu fiz esse mês para cuidar do outro? E às vezes você vai perceber que teve um mês que você não fez nada pelo outro, e às vezes vai ter um mês que você não fez nada para você. Então você vai olhar e falar, nossa, esse mês eu tinha que ir na academia e faltei toda semana. Esse mês eu tinha que... eu falei que ia dar uma cesta básica e não consegui. Esse mês eu falei que ia no centro e não consegui dia nenhum. Eu falei que ia ler um livro, não li livro nenhum.
Então, você vai fazendo essa reflexão, como bem o Eduardo falou, a gente tem que refletir constantemente. E vai refletindo e vai lapidando. Vai refletindo e vai lapidando. Porque é assim que funciona, né? A evolução acontece dessa forma. E aí tem um outro ponto aqui que eu trouxe, e que vai muito de encontro ao que a Val falou, muito pertinente, que é o seguinte: como que fica se eu sei que eu devo ser caridosa, eu tenho que fazer caridade, isso é importante, tudo quanto é lugar que é de religião, que fala de Jesus, todo quanto é lugar fala da caridade. A caridade é um ponto principal de todas as religiões, tá? Tem que ser caridosa. Mas eu sou espírita, então eu sei também que a caridade vai me trazer um benefício. Eu sei que, tipo, se eu estou fazendo caridade, então eu estou mais perto de ser um espírito puro. Então, como é que fica essa associação de, será que eu estou fazendo caridade para ter bônus hora? Será que é isso que eu estou fazendo? E aí, bônus hora, para quem não conhece o termo, é um termo que aparece no livro Nosso Lar. É um livro que virou filme, o filme é até bem famoso. Quem conhece Nosso Lar? O filme, o livro, a maioria conhece. Nesse filme e nesse livro, né, traz esse conceito de bônus hora, que é como se fosse uma gratificação que você recebe pela hora de trabalho. Então, se você está lá na cidade espiritual, você desencarnou, você está lá na cidade espiritual. Aí você trabalha limpando o jardim, por exemplo. Cada hora de trabalho, você vai receber 1 hora desse bônus hora que eles chamam, que depois você pode trocar por aquilo que fizer sentido para você dentro das opções que são disponíveis. Então, o meu questionamento aqui é: como é que eu vou saber se eu estou fazendo caridade porque eu sou caridosa e eu sou boa e eu estou fazendo bem para o próximo? Ou como eu vou saber se eu estou sendo egoísta porque, na verdade, eu quero evoluir logo porque eu quero ir embora dessa terra. E aí eu quero ir para algum outro planeta melhor que esse. Faz sentido para vocês esse questionamento? Da gente tentar entender como é que faz essa divisão? Tipo assim, porque senão a gente vai amar ao próximo como a ti mesmo. E vamos fazer caridade, vamos ajudar ao próximo. Mas como que eu vou saber se eu estou fazendo porque eu sou egoísta ou porque realmente faz sentido para mim? E aí, com muita clareza para variar, só para variar, né? A gente tem uma pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é maravilhoso, né? E ele responde tudo que a gente precisa. E o que não responde tem os outros livros para responder. Mas aí aqui faz uma pergunta que é o seguinte: não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que ele será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Ou seja, se eu faço bem pensando assim, na próxima vida eu estou quase Jesus, porque eu estou fazendo muito bem, então estou maravilhosa na próxima vida, isso é pouco meritório, não pode fazer com essa intenção, está falando aqui no livro. Todavia, aí o Kardec pergunta, porque Kardec é muito esperto, pergunta assim: mas a gente se emendar na vida, vencer as paixões, corrigir o caráter, tendo em vista uma aproximação com os bons espíritos e se elevar, então isso aqui também é um sinal de inferioridade? Ou seja, então eu não posso evoluir, porque se eu estou evoluindo eu sou inferior? Muito boa pergunta. Ele perguntou então isso, de tipo, tá, eu tenho que ser caridoso, mas não posso ser caridoso no sentido de querer ser melhor, e isso não é meritório, mas também eu não posso melhorar? Como é que é isso? Como é que fecha essa conta? E aí o Espírito vai dizer o seguinte: não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar-lhe na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Ou seja, não é para ficar calculando, fazendo conta. Bem como a Thelma falou. A Thelma falou desse jeitinho. Você vai lá e faz caridade e tira foto para postar no Instagram para mostrar que você é bonita. Não pode. Tá falando no livro aqui, não sou eu que tô falando. Não pode. Isso aqui é agir com egoísmo. É claro que se você tá postando, por exemplo, para poder incentivar as pessoas de fazer o bem, porque o incentivo é bom, gente. Quando você fala para as pessoas, vamos doar uma cesta básica, vamos ajudar lá em Juiz de Fora, vamos fazer. Mas tem gente que faz o quê? Faz para poder se mostrar. E aí o que vai dizer se a gente está certo ou está errado? É a nossa intenção. Vocês concordam? Isso aí está no teu coração.
É a tua intenção. E aí fica entre você e Deus. Então, quem age, né, quem fica se mostrando ou quer fazer para poder ter algo melhor na vida futura, está agindo com egoísmo. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar visando a se aproximar de Deus, pois este é o objetivo para qual cada um de nós devemos nos dirigir. Ou seja, a própria resposta diz isso pra gente. Não faz para se mostrar, faz porque é bom para o outro e é bom para você também, porque você vai se melhorar e você está aqui para se melhorar. Então você tem um aval para fazer, mas não com a intenção de ficar se mostrando. Isso fez sentido para vocês, gente? Vocês acham que fecha o raciocínio? Ajuda a gente a entender quando e como ajudar o próximo? Faz sentido? Isso era ruim, cometia atrocidades. Uhum. E a cada ato que ele cometia, ele ia lá no caso era a igreja, né, no sítio cristão, nós levávamos um dinheirão lá para a igreja. Olha que interessante. Ele achava que ele estava comprando a salvação dele. Uhum. Comprando um terreno no céu. Uhum. Por conta da intenção. A intenção era baseada no egoísmo. E aqui no livro também, na questão 913, fala o seguinte: dentre todos os vícios, qual o que se pode considerar como o mais profundo? Qual que é o pior de todos os vícios? Nós o dissemos muitas vezes, porque o livro é assim, né, gente? Para quem nunca estudou o livro dos Espíritos, vira e mexe e fala assim, mas eu já te falei várias vezes. E é super interessante isso, porque ele fala mesmo, eu já te falei isso aí várias vezes, mas a gente precisa da repetição, né? Porque a gente aprende pela repetição. Disse muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos os vícios há o egoísmo. Então, o egoísmo é o que a gente tem que fazer? Sair correndo dele, né? A gente tem que fugir do egoísmo. Então, que a gente possa refletir sobre as nossas ações e sobre a nossa intenção, a nossa motivação, bem disse o Hudson. Então, quando a pessoa está lá fazendo todas as atrocidades, mas pensa, vou dar uma cesta básica, vou dar um dinheiro, vou ajudar de tal forma, uma coisa compensa a outra? Não compensa, porque a gente precisa fazer de bom coração. E aí, eu, psicóloga que sou, não podia deixar a minha profissão de lado, né, trazendo aqui para vocês uma certa reflexão sobre como que a gente pode levar para o nosso dia a dia esse lugar da gente não cair nesse egoísmo, da gente não cair nesse lugar de fazer o bem achando que a gente está fazendo bem e às vezes não está. Porque às vezes eu vejo muito isso na clínica, eu sou psicóloga clínica, e isso significa o quê? Que eu atendo pessoas individualmente. Eu vejo muito na terapia, assim, a dificuldade das pessoas, às vezes, de entender o pormenor das coisas, né? Então, a gente tem que, às vezes, esmiuçar, ir lá profundamente para que a pessoa entenda essa linha tênue entre uma coisa e outra. E hoje estamos discutindo aqui essa linha tênue entre realmente amar ao próximo como a si mesmo, né? E essa linha tênue entre ser egoísta. Então, trouxe dessa questão da ação e da motivação. A gente precisa entender qual é a nossa intenção, a nossa motivação. O que eu vou trazer aqui, gente, são algumas percepções. Não é pra gente se massacrar, não é pra gente se julgar, não é pra gente falar assim, nossa, mas tá vendo lá, tá me falando, ela é psicóloga, tá falando que eu sou errada porque eu tô fazendo isso. Não é isso. Por quê? A gente vai praticar o amor próprio, a gente vai praticar esse lugar do amar a si mesmo. Então, a gente precisa acolher as nossas mazelas, a gente precisa acolher os nossos erros, as nossas dores. Quando a gente acolhe aquilo que a gente faz de errado, a gente abre espaço para a gente se melhorar, para a gente crescer, para a gente melhorar naquilo que a gente tem para melhorar. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Essa frase, para mim, diz o seguinte, tem muitas coisas que a gente vive hoje e que vem lá da nossa infância e que a gente nem sabe como é que foi construído na gente. Então, o que a gente pode fazer de melhor é acolher, no sentido de respeitar, abraçar as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas dores, para que a gente possa honrar a criança que a gente foi e tudo aquilo que a gente aprendeu quando a gente era muito pequeno e que às vezes a gente não tinha nem consciência ainda e que às vezes a gente está carregando até hoje. Tá? Então, eu vou trazer aqui alguns padrões, mas não é para a gente se julgar.
Que possamos, então, né, trazer esse olhar de acolhimento para os nossos erros morais que ainda estão aqui e pedir a Deus, né, a caridade dele de nos ajudar a superar esses erros. Eu pensei em trazer essas percepções porque eu me lembrei do livro Nosso Lar. É porque eu tô lendo esse livro, gente, então tá muito na minha cabeça. Porque o André Luiz, ele desencarna e ele chega do lado de lá e ele é visto como suicida. E ele fica assim, uai, mas eu não me matei, como assim eu sou suicida? Ele fica sem entender, né? Porque aí os espíritos ficam correndo atrás dele, chamando ele de suicida. Ele chega no hospital e chamam ele de suicida, ele fica assim, mas eu não me suicidei, tá errado isso. E aí dizem para ele que ele teve a oportunidade de cuidar do corpo físico e ele não cuidou. Então, a forma como ele bebia, a forma como ele ingeria certos alimentos prejudicou o estômago, o intestino, e aí ele desencarnou em virtude disto. Então, ele não cuidou do corpo físico, desencarnou e foi visto como suicida por isso. Então, que a gente possa usar essas percepções para a gente também não chegar no plano espiritual numa condição tão negativa. Às vezes a gente faz as coisas por busca de aprovação e reconhecimento, que é aquele lugar de levar 3 tapinhas nas costas e ser visto e falar assim, nossa, mas fulana é tão boa. Nossa, sabe aquela questão de ser aplaudido? De tipo, faço porque eu gosto de fazer pelo outro, mas faço mais porque eu gosto de ser aplaudido. Porque eu gosto que o meu ego fique bem na frente das outras pessoas. Então, que a gente possa questionar se a gente não está fazendo as coisas para ter uma aprovação, né, para ter esse tapinha nas costas, se a gente está fazendo realmente porque é a nossa vontade, o nosso desejo de ajudar. Ou então, às vezes, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que parar de postar. Ah, mas eu vou parar de postar, eu vou deixar de incentivar outras pessoas. Mas nesse momento você precisa parar de postar porque você está postando por causa do teu ego. Então isso te faz mal. Você vai ter que, às vezes, fazer um ano inteiro de caridade, muita caridade, o dobro do que você fazia, sem falar um A. Quietinho, em silêncio. Por quê? Para poder curar essa dor que você tem, essa mazela que você tem. Porque se você está fazendo por aprovação e reconhecimento, o lado oposto é faço sem que ninguém saiba. Tá fazendo sentido para vocês? Isso. O que a mão direita dá, a esquerda não fica sabendo. É isso. E às vezes a pessoa vai ter que fazer esse movimento. Um segundo ponto é por subjugação ou submissão. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tenho que fazer porque se eu não fizer o fulano vai me xingar? Faz como se fosse por obrigação, entendeu? Por obrigação, não porque, sei lá, às vezes, porque a igreja disse, o centro disse que eu tenho que doar porque se eu não fizer, vão falar mal de mim. Entendeu? Então, esse lugar de, tipo, eu estou aqui me rebaixando diante do outro e o outro é que tem poder e sabe sobre mim. Ou, às vezes, de repente, numa relação com uma pessoa próxima e a pessoa fica nesse lugar de, tipo, eu faço tudo que o outro quer. Isso aí é um lugar de baixa autoestima. É quando você deixa de fazer aquilo que faz bem para você. Esse é um lugar também que a gente tem que tomar cuidado. Necessidade de ser indispensável. Isso acontece muito quando a pessoa convive com alguém que é dependente químico. Isso acontece muito. Vira uma relação de codependência e às vezes a pessoa fala assim, mas se eu não cuidar do fulano, o fulano vai voltar pra droga. Se eu não ficar vigiando, o fulano vai voltar pra droga. Eu tenho que ficar por conta do fulano. E aí, essa dependência, esse lugar de ser salvadora, cuidadora, acaba se transformando num lugar de se vangloriar. Porque fulano só saiu da droga por causa de mim. Não foi por causa do esforço, da dedicação dele, não. Vocês entendem a diferença de estou cuidando do outro e ajudando o outro a atravessar um momento difícil para o outro só faz por causa de mim? Esse lugar de arrogância? Isso que a gente precisa tomar cuidado. Sentimento de superioridade, que é, eu sou a melhor de todas. Não, mas é porque eu doei 500 mil reais ao centro espírita. Não, eu sou a boazona, porque eu doei isso, doei aquilo. Não, porque todo ano eu faço tal coisa para tal lugar. Então, se sentindo superior. Então, por exemplo, não, porque eu doei tal coisa lá pro centro espírita, então eu posso chegar lá e falar do jeito que eu quero e tratar as pessoas do jeito que eu quero, porque eu sou muito boa. O centro precisa de mim, imagina que eles vão falar não pra mim. Entende? Então, esse lugar de se achar superior, a gente precisa tomar cuidado também. A culpa excessiva, às vezes, e aí tem um livro que tá ali que a Angélica devolveu hoje, chama A Verdade de Cada Um. É um livro da Zíbia Gasparetto, e o livro diz o seguinte, de uma mãe
que em outra vida ela acabou com o casamento de uma família e os filhos dessa família passaram por muitas dificuldades. Uma das filhas, eu acho que até chegou a se matar ou algo nesse sentido. Foi, a Angélica está confirmando. E aí, nessa vida, ela era mãe dessas crianças da vida passada. E aí, o que ela faz? Por uma culpa excessiva, ela acaba mimando essas crianças, cuidando dessas crianças além do que deveria, não deixando que essas crianças evoluam, né? E muitas das vezes a gente vê pais e mães que passam a mão na cabeça demais dos filhos, achando que estão cuidando, amando ao próximo, né? Mas, na verdade, está tirando deles a oportunidade de evoluir. E aí, por fim, quando a gente evita a si mesmo, sabe aquela pessoa que você fala assim, fulano, mas vai fazer uma terapia? Ai, eu de jeito nenhum, porque eu acho que o psicólogo só fica fofocando da minha vida, não quero saber, fugindo de si. Fulano, mas vamos lá no centro, vamos estudar alguma coisa para você se desenvolver. Ah, não quero, não tem tempo para pensar em mim, não, cheio de coisa para fazer. A pessoa está fugindo de si. E fugir de si é um caminho com um retorno péssimo, porque não tem como a gente fugir daquilo que a gente foi convidado a fazer nesse planeta, que é cuidar da gente. Certo? Bom, gente, para hoje o que eu tinha era isso. Eu quero finalizar com uma lista que eu quero que vocês façam em casa, que é de quais oportunidades a vida está me dando para cuidar de mim hoje. Né? Então, que a gente possa refletir aí e a gente possa, ainda esse mês, aí depois a gente vai se encontrar, quarta-feira, semana que vem eu vou estar aqui, vocês vão estar aqui também, que vocês possam me contar, Tamires, pus lá na minha lista que eu ia fazer tal coisa e fiz tal coisa, tô cuidando de mim. Que a gente possa levar dessa palestra, essa mensagem, da gente cuidar da gente mesmo, que a gente possa fazer essa lista ao chegar em casa, como é que eu posso cuidar de mim, cuidar direitinho de mim, e pelo menos praticar pelo menos uma coisa até acabar esse mês. Temos um combinado? Podemos? Todo mundo concorda? Todo mundo pode combinar isso comigo? Que você vai fazer pelo menos uma coisa de autocuidado. Uma coisa que às vezes você está pensando há muito tempo e você não consegue fazer por você, você vai fazer até o final desse mês. E depois você pode me contar, ou aqui no centro, ou você me manda lá no Instagram, para a gente conversar sobre como foi essa experiência para você. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Não preciso nem ler o resto, porque quando Jesus diz, vós sois, ele não tá imaginando se você é ou não, ele está te falando, você é. Você é, eu tenho certeza que você é. Se você não acredita nisso, se você não confia nisso, confie. Você é luz no mundo. Ele trouxe também, né, sal da terra, luz do mundo. Mas eu trouxe essa reflexão do luz no mundo. Por quê? Porque se eu apagar a luz aqui do centro e pegar uma vela e acender aqui, vocês concordam comigo que essa vela vai iluminar um certo espaço? Não vai ficar todo mundo no escuro mais. E aí eu quero que a gente leve dessa palestra a oportunidade, a possibilidade de cada um de nós sermos essa vela, essa luz na própria vida e na vida do outro. Tá tudo certo a gente fazer por nós mesmos. Porque quando eu acendo a minha luz, eu permito também que mais pessoas enxerguem o lugar. Quando eu acendo a minha luz, eu posso também, com a luz que está aqui em mim, acender a vela do outro que às vezes está apagada. Porque às vezes o outro está com a luz apagada. E aí quando a gente tem uma luz própria, a gente consegue acender a luz do outro. Então, que a gente possa ser luz no mundo, hoje e daqui para frente, cuidando da gente primeiro, para então, quem sabe, conseguir cuidar direito do outro. E é isso.